Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Então, mais um programa Medicina Humanizada começando. E aí, o que é que diabetes, aterosclerose e tudo aquilo tem em comum? Inflamação. Tá? Inflamação é uma coisa que está sempre acontecendo no nosso corpo. E hoje nós vamos falar de inflamação sistêmica crônica estéril. Esse é o programa de hoje. Muito bem, hoje então eu tirei o dia para falar de inflamação. Por quê? Porque não se fala muito nisso, né? As pessoas às vezes não têm noção. Eu já percebi que às vezes eu vou comentar com algum paciente que ele está inflamado, que a sua inflamação está aumentada, e a pessoa não entende muito bem por quê. Achei oportuno falar nisso porque, primeiro, que com toda essa divulgação, todo esse comentário e falação, né, sobre Covid, que é o assunto, a doença, o assunto de saúde que está todo mundo falando, se fala muito em inflamação, em tempestade de citocina e começou a se falar em inflamação. Acontece que inflamação é uma coisa que a gente tem, que faz parte da nossa fisiologia, do funcionamento do nosso corpo, que nem imunidade, que nem tantas outras coisas que há um ano atrás a gente nem ouvia falar e agora a gente ouve falar muito a toda hora e a todo tempo. Inflamação está na raiz de uma série de doenças, de situações que a gente tem no nosso dia a dia. Praticamente toda doença crônica, tá? Então, como doença crônica degenerativa, só para entender o que é isso, são as doenças que não são infecciosas, são as doenças mais comuns. Doença crônica é hipertensão, é diabetes, é aterosclerose, que dá entupimento, que dá infarto, que dá derrame. Câncer também pode ser uma doença degenerativa. Então, são doenças crônico-degenerativas, tá? Todas elas têm na sua base, lá no seu início, um fenômeno de inflamação. Mas como é que é isso? Que história é essa de inflamação? Inflamação não é aquele negócio que quando a gente machuca, bate, fica vermelho, inchado, ou quando tem uma infecção, um furúnculo, fica vermelho, inchado. Não é isso que é inflamação? É exatamente isso que é inflamação. Só que isso daí é só a pontinha do iceberg, é só um aspecto da inflamação, que é uma coisa muito mais complexa do que isso, está envolvida em todas essas doenças que eu falei, está envolvida na Covid, quer dizer, a Covid faz o que faz, porque ela desencadeia uma inflamação muito intensa, tá? Tão intensa que às vezes ao invés de curar acaba matando a pessoa. Mas a Covid é basicamente uma doença inflamatória, a tal da tempestade das citocinas, quer dizer, é uma resposta inflamatória extremamente exagerada que muitas vezes acaba matando a pessoa. Bom, mas então vamos falar sobre inflamação para que vocês possam entender um pouquinho do funcionamento, do mecanismo, de como que isso está implicado nas doenças do dia a dia, pressão, diabetes, colesterol, essas coisas, e até entender um pouquinho de como funciona isso na Covid. Para começar, eu vou definir e explicar melhor o que é inflamação no próximo bloco. A maioria dos alimentos industrializados é inflamatório. Mito ou verdade? Verdade. A maioria dos alimentos industrializados são inflamatórios. O acréscimo de aditivos, conservantes e substâncias para dar sabor geram um potencial inflamatório e devem ser evitados. Comida de verdade sempre. Muito bem, voltando então para continuar o nosso papo sobre inflamação. Como eu estava falando, inflamação é uma coisa que acontece o tempo todo no nosso corpo. É normal e tem uma função, tem uma razão de ser, tá? Por que acontece a inflamação? O que é inflamação? Quando a gente tem uma lesão em algum órgão, essa lesão pode ser por traumatismo, pancada, corte, ou quando a gente tem uma agressão por um agente infeccioso, uma bactéria, um vírus que invade um certo ponto do nosso corpo, como um furúnculo, uma espinha. A primeira reação do corpo para se defender é a inflamação. A inflamação acontece quando esse órgão, esse tecido, ele é lesionado
por traumatismo ou por um agente infeccioso, são liberadas substâncias ali que vão ativar os glóbulos brancos do sangue e células que estão ali no tecido. Essas células ali, elas começam a produzir outras substâncias. Aí já são as famosas citocinas, que tem se falado muito agora, citocina, interferon, TNF-alfa, aquele monte de nome complicado que vocês sabem que médico adora, tá? E que eu estou falando aqui só para vocês saberem que existe, mas não precisa ficar sabendo tanto disso assim. Essas substâncias são liberadas e elas fazem uma série de alterações no nosso corpo, tá? O que elas fazem? Primeiro, elas sinalizam, elas chamam mais células brancas para aquele lugar. Porque as células brancas do sangue, os glóbulos brancos, é que vão combater a bactéria, vão matar a bactéria, vão matar o vírus. A inflamação é esse processo, tá? Esse ajuntamento dessas células, a secreção, a produção dessas substâncias, que são várias, são dezenas de substâncias, tá? As tais citocinas. Então, são dezenas de substâncias que cada uma delas tem um papel. O papel fundamental delas é esse, elas chamam outras células para ali para ajudar a combater, como se fosse uma guerra, na verdade, tá? Elas chamam outras células ali para ajudar a combater a bactéria, o vírus, ou para ajudar a cicatrizar um tecido que foi lesionado. Elas produzem o quê? Uma vasodilatação, elas dilatam as artérias que estão levando sangue para aquele lugar ali. Por isso que todo lugar inflamado fica vermelho, né? Porque tem mais sangue. Quem faz ele ficar vermelho são as citocinas, é a inflamação. O processo inflamatório agudo é bem conhecido, é aquele que todo mundo conhece. Fica vermelho, você já sabe que fica vermelho porque tem mais sangue. Fica quente também porque tem mais sangue, aí fica quente, tá? Incha porque os vasos ficam mais permeáveis, abre um pouco mais para que entre, que saia do sangue e vá para debaixo da pele, essas substâncias que vão combater a infecção, os anticorpos que vão combater a infecção. Então os vasos ficam mais abertos, isso faz inchar. Essas substâncias também fazem doer, dá dor. Então os sinais claros de uma coisa inflamada é dor, rubor, que é vermelhidão, calor e edema ou inchaço. Todo mundo sabe isso, uma coisa inflamada, fica quente, dói e fica inchado, né? Isso é a inflamação aguda. Acontece que em muitos casos essa inflamação ela é desencadeada, ela é desenvolvida e ela permanece num ponto crônico, ou seja, ela permanece num grau muito baixo, que não chega a ficar vermelho, não chega a ficar quente, mas que está agredindo aquele tecido e aquele lugar. E também, ao invés de ser uma coisa localizada, ela está espalhada no corpo todo. Essa é a inflamação sistêmica, crônica, estéril. Estéril porque já não tem bactéria, já não tem vírus, né? Ela independente disso, ela mantém um processo inflamatório cronicamente que vai lesionando os órgãos e causando doença. E é sobre isso que falaremos no próximo bloco. Pergunta aqui de seguidora do Instagram. Qual o medicamento de pressão que incha os pés? Olha, edema de membro inferior, inchaço nos pés, é comum com os bloqueadores de canal de cálcio, que são quais? Amlodipina, nifedipina, tá? São medicamentos vasodilatadores, dilatam os vasos e por isso é comum incharem os pés e deixar com a cara vermelha também. Muito bem, e essa tal dessa inflamação crônica, então, como saber se eu tenho essa inflamação? Através de exames. Agora com a Covid está se ouvindo falar de alguns exames que ninguém nem sabia que existia. PCR, IgG, IgM, ferritina, dímero D, né? PCR, por exemplo, é a proteína C reativa, é uma proteína inflamatória, é uma proteína presente no sangue quando a gente tem inflamação. Então a PCR aumentada indica uma inflamação crônica. Esse aí, aliás, é um dos pontos que me fez pensar nesse tema aqui, porque é uma coisa que acontece no consultório. O paciente faz vários exames, eu peço a PCR. Aí eu digo, a sua PCR está aumentada. Mas o que é isso, doutor?
Ah, é uma proteína inflamatória, porque você tem inflamação no corpo. Mas eu tenho inflamação, não estou com nada inflamado. A pessoa não tem uma inflamação aguda, né? Então ele não está com nada doendo, inflamado e tal. Mas a PCR está alta. Isso quer dizer que ele tem um processo inflamatório acontecendo no corpo dele, cronicamente, continuamente, que não chega a ser localizado como uma coisa quente e dolorida, mas tem esse processo. Esse processo inflamatório crônico acontece no corpo todo e ele pode favorecer o aparecimento de doenças autoimunes, tá? Doenças do tipo de reumatismos, dores, doenças crônicas degenerativas, hipertensão, diabetes, o infarto. Todas essas doenças são potencializadas pela presença da inflamação crônica. Combater essa inflamação crônica é uma maneira importante de prevenir essas doenças, tá? De retardar o envelhecimento. Uma das teorias do envelhecimento é que um fator importante seria a inflamação crônica. Quanto mais inflamação, mais rapidamente as células envelhecem. Quer dizer, a inflamação ela é benéfica, aguda, porque tem uma agressão, vai lá, conserta e pronto, acabou. Quer dizer, ela tem início, meio e fim. Quando ela fica crônica, ela passa a agredir, a lesionar o próprio corpo. Como é que a gente pode, então, combater essa inflamação crônica, né? Sem cair em remédio? Tem que tratar, tem que tomar um remédio? Geralmente não, só quando está tendo já uma doença manifesta. Dá para combater essa inflamação com maneiras naturais. Como? Primeira coisa, alimentação, fundamental alimentação. Existem alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Existe uma dieta própria que se chama de dieta anti-inflamatória, que não precisa ser uma dieta, você pegar uma lista, um cardápio, tá? Em princípios gerais, né? Existem alimentos que são anti-inflamatórios e existem alimentos inflamatórios. Primeira coisa, a gente evitar os inflamatórios. O que é inflamatório? Tudo que é industrializado é inflamatório, por conta dos aditivos, dos conservantes adicionados, tá? Por conta até da própria fermentação de alguns produtos, né? No processo natural ali, cria substâncias inflamatórias. As coisas mais naturais, aquilo que você pegou, né, da horta, que você cortou, picou, lavou, comeu, tá? Comida de verdade, né? Certo? Aquela máxima, aquela frasezinha, né? Casque mais e desembale menos, né? Então você teve que desembalar, desempacotar, não é uma boa coisa. Aquilo que você pegou, descascou, lavou, comeu, no máximo cozinhou, né? As comidas mais naturais são anti-inflamatórias. Temperos, a maioria deles é anti-inflamatório, então é muito bom. Alho e cebola, por exemplo, são anti-inflamatórios. Orégano, cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, tá? Mas não é tão comum. Agora, alho e cebola é comum. Alho, cebola, azeite são coisas que são anti-inflamatórias. Então, usar azeite é muito bom, é anti-inflamatório, é bom para o coração, tá? Alho e cebola, excelente também, tá certo? Então, usar mais tempero natural, evitar os temperos industrializados, né? Certo? Não vou falar nome de marca aqui porque não é legal, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Carne, prefira carne fresca, aquela que você cortou e fez. Evitar embutidos, tá certo? Então, essa práticazinha na alimentação já é uma boa coisa. Evitar trigo, né? Produtos de trigo, açúcar, leite são produtos mais inflamatórios. Os derivados de leite já são melhores, o queijo, o iogurte é melhor do que o leite natural. Procure se informar mais sobre isso. No meu Instagram, né, tem muita coisa, @Dr. Pedro Caçador, tá? Tem muita coisa falando sobre isso e outras coisas mais. Dá uma olhadinha lá, lê as reportagens, tá? Tem reportagens sobre inflamação, tem reportagens sobre uma série de coisas importantes de alimentação e de saúde. Lá tem muito mais coisa do que o que eu consigo falar aqui em 15 minutos. Então visite, @Dr. Pedro Caçador. A visita não, visita, segue, ativa o sininho, tudo aquilo. Seguimos nessa luta e até semana que vem. Muito bem, no programa de hoje então, vocês ficaram sabendo um pouquinho sobre inflamação sistêmica crônica estéril.
tá? E agora, se você quer saber um pouquinho mais, acesse o meu Instagram, vai na caixinha de perguntas e faça perguntas, porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.